absorvendo e vendo se realmente entra nessa parte de vocês, tá bom? A gravação já iniciou. Vou projetar aqui a minha tela. E já está no final. Pronto, pessoal. Então, hoje, como eu falei para vocês, vamos falar um pouco sobre a sistematização da enfermagem, bem como o processo de enfermagem. Essa sistematização da enfermagem é muito conhecida por nós, profissionais da saúde, pela sigla SAE, ou seja, S-A-E, que é uma forma de sistematizar a assistência. Eu venho sempre batendo nessa tecla a importância da gente ter um roteiro, e a gente saber, claro, como nos direcionarmos. Mesmo com esse roteiro, alguma coisa às vezes passa despercebido, e a gente acaba, muitas vezes, não prestando uma assistência por completo a esse paciente. Então, é com esse roteiro que vai nos servir como um guia para fazer com que a gente consiga prestar assistência atingindo todas as necessidades desse nosso cliente. Então, a SAI é uma metodologia que coloca os profissionais de enfermagem a aplicar o conhecimento técnico, científico, humano na nossa prática profissional. Ela traz justamente essa questão de um atendimento humanizado, um atendimento qualificado, voltado para atender o indivíduo de acordo com as suas necessidades e, ao mesmo tempo, de maneiras iguais. Se eu tenho 3 pacientes idosos, eu tenho que atender esses idosos da mesma forma, o mesmo tratamento, o mesmo critério de humanização. Quando eu avalio as necessidades, claro, vai necessitar de um olhar mais apurado e um cuidado maior, mais concentrado. É um idoso que teve um AVC e está com um lado do corpo direito, por exemplo, paralisado. Então, ele não vai conseguir se alimentar sozinho, ele não vai conseguir deambular, sair do leito para andar, não vai conseguir tomar banho sozinho. Então, esse idoso, ele vai ter o mesmo tratamento, porém, com um grau de atenção maior do que o outro paciente, que é idoso, porém, ele fala, ele consegue, com uma leve dificuldade, mas ele consegue ainda sair da cama, né, do leito, ele consegue fazer as suas necessidades fisiológicas normais, no banheiro, se higienizar sozinho. Então, meu olhar vai ser para os dois. A aferição de sinais vitais vai ser igual, a administração de medicamento, eu vou seguir o mesmo cuidado, o mesmo olhar. Cuidado com o curativo, caso eles precisem, mas eu tenho que ir além daquelas necessidades. E o que é que vai me fazer seguir esse norte? Essa sistematização. Então, eu tenho um sistema elaborado, pronto, que é entregue em nossas mãos, e a gente, claro, vai adaptando a nossa realidade, ao setor na qual a gente trabalha e às necessidades do nosso paciente. Aí eu trabalho numa UTI, então, claro, o ambiente vai exigir uma assistência diferenciada, mais complexa. Eu trabalho numa clínica médica, numa unidade básica de saúde. Eu trabalho numa urgência e emergência. Então, cada setor tem as suas, vamos dizer assim, necessidades específicas dentro daquele contexto. E, consequentemente, os pacientes também. Então, isso aqui serve como norte. Ao avaliar, eu vou saber como me posicionar. Para isso, né, como tudo na saúde, precisa ser criado por leis. Algumas leis, resoluções, decretos precisaram ser criados para servir como uma norma de exigência, para que, de fato, as pessoas, os profissionais, colocassem em prática. Então, o decreto, a resolução, que traz justamente essa questão da SAI, é a resolução 358 de 2009. Praticamente muito novinha essa resolução. Então, até então, existia essa leve introdução de um cuidado traçado, um cuidado já com as normas, porém, não era todos os profissionais que plantavam, nem todos os profissionais aceitavam
Então, cria-se essa resolução. Então, essa resolução 358, ela dispõe justamente sobre a sistematização da assistência e, claro, a implementação de um processo. Tudo. Eu vou estudar. Deixa eu sentar aqui para assistir a aula. Antes de sentar para assistir a aula, eu preciso ligar o computador, eu preciso me organizar numa cadeira confortável, ou então eu preciso pegar meu celular, deitar ali na cama. Vai depender da forma como você prefere para estar assistindo a aula. Mas para que você vá fazer o processo de assistir a aula, você passou por um processo, um ritual. Então, na assistência, a gente precisa disso, porque eu não posso começar pelo fim. Eu tenho que começar, literalmente, pelo começo, que é conhecendo aquele cliente, que é trazendo quais são as dificuldades, a vivência, a realidade daquele cliente, para poder passar uma assistência juntamente com a equipe. Então, os ambientes públicos e privados, que ocorre o cuidado, claro, dos profissionais de enfermagem. Então, no artigo 1, logo no início da resolução, ele já diz que o processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático, em que todos os ambientes, tanto os públicos e privados, coloquem em prática. Mas é uma clínica particular de um médico tal, de um grupo de profissionais. Independente de onde seja, do que seja, a gente tem que seguir essa forma de sistematização de processo. Eu vou trabalhar numa empresa que é uma empresa de home care. Mesmo assim, a gente tem que seguir uma sistematização. Eu vou na casa fazer uma troca de curativo, trabalho de forma autônoma, na enfermagem. Então, mesmo assim, você tem que seguir todo esse processo de conhecer o paciente, avaliar as necessidades, prestar assistência, ver a questão da evolução, fazer suas anotações pertinentes, se ele está melhorando, se ele está piorando, para que a gente possa, de fato, ter esse olhar para a conduta do paciente. Então, o processo de enfermagem nada mais é do que esse método sistematizado que serve para avaliar o estado de saúde do cliente, traçar o diagnóstico, como eu falei para vocês, de acordo com as necessidades, formular um plano de cuidado. Olha, o paciente está assim, então vamos aqui pensar como será o cuidado, né, a assistência para esse cliente e implementar. Quem fala muito de processo de enfermagem é Nanda. É um livro muito famoso na enfermagem e muito importante. Tem muitas coisas que trazem justamente os principais diagnósticos, os meios de intervenção, os meios de como a gente deve fazer uma evolução e avaliar. Então, é muito também importantíssimo esse livro. Eu vou ver se eu consigo encontrar ele na internet e aí depois eu mando o link dele para vocês. Então, dentro desse processo, a gente cria um plano. A gente vai utilizar esse método individual para cada um, descrevendo quais serão os cuidados, quais serão as formas de avaliação desse nosso paciente. Então, aqui, a gente precisa avaliar a sistematização, a SAI, fazer e colocar em prática essas etapas do processo, alinhado, claro, ao que a gente estudou ontem, a teoria de enfermagens, quais são as teorias que eu posso implementar, ou a teoria que eu coloco juntamente com essas etapas. Dentro das etapas eu entrevista, independe o nome que vocês quiserem trazer. Anamnese, histórico, entrevista, qualquer um. Dentro do histórico da anamnese, já avaliamos o exame físico. E precisa avaliar esse paciente de fora e, claro, por dentro, mas por dentro vai ficar a cargo dos exames laboratoriais. Então, por fora, a gente vai fazer esse exame físico céfalo-caudal, da cabeça aos pés desse paciente, principalmente quando ele é admitido na instituição. E, claro, quando ele está internado, e a gente faz esse olhar, exame físico, mas, claro, foca no local principal da patologia. Ele está com problema respiratório, ele está com problema gastrointestinal. A gente faz a avaliação, claro, do exame físico e foca ali no tipo de sistema na qual está acontecendo a alteração. Por último, vem o diagnóstico de enfermagem, né, que é privativo do enfermeiro fazer esse diagnóstico de acordo com essas necessidades.
Mas, depende de algumas instituições, eles já deixam também livre para alguns técnicos realizar, mas não é atividade privativa de vocês. Vem a questão do planejamento e das metas. Como eu falei, na saúde a gente tem muitas nomenclaturas. Então, vocês estranharam ontem, quando eu falei o nome de Bestiboma. Então, a gente tem muitos nomes. A gente vai aprender alguns, principalmente durante o exame físico e também nos sinais vitais. Esses nomes precisam estar contidos nas anotações de enfermagem, tanto na evolução quanto no contexto das anotações. Porque o próximo colega, o próximo profissional que fizer a avaliação através, né, das anotações de evolução, ele vai saber o que você está falando. Então, quando a gente traça uma linguagem, digamos, universal, todos vão entender, sem gíria, sem palavras abreviadas, sem nomenclatura por número. Quando a gente tem uma, vamos dizer assim, uma regra que todo mundo fala a mesma linguagem, fica mais fácil o entendimento e a interpretação. Então, a gente precisa implementar tudo quando a gente coloca em prática, depois a gente avalia, para ver se de fato a gente está tendo um retorno favorável. E aí a gente fala que o indivíduo está hemodinamicamente estável ou instável. Hemodinamicamente é quando todos os seus níveis, sistemas estão normais. Se não tem nenhuma alteração em nenhum sistema, temperatura, frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão, está todos nos padrões normais, ele está hemodinamicamente estável. Agora, se a pressão está alta, ele está apresentando um quadro de febre, frequência respiratória baixa, opa, ele não está estável. Esse paciente está instável, ou seja, a qualquer momento ele pode ter uma parada ou apresentar algum quadro de piora e a gente precisa tentar converter o mais rápido possível. Então, se está estável, ele está ali tranquilo, está bem. Fez uma cirurgia. Fez uma cirurgia de hérnia, tirou. Vai fazer a avaliação, porque cabe a nós, profissionais de enfermagem, após o retorno do paciente da clínica cirúrgica, a gente fazer essa avaliação. Tá tudo bem, não está apresentando nenhum quadro febril, todos os sinais vitais estão normais, está apresentando leve sensação de dor, mas é uma dor aceitável, só que foi prescrita a medicação se dor, então a gente já faz toda a nossa conduta. Já chegou, está com 2 horas da cirurgia, o paciente está apresentando febre, o paciente está com muita dor, a pressão do paciente está muito alta, opa, algo errado está aí, então ele está instável e precisa ser visto rapidamente. A gente já aciona a equipe médica para fazer a avaliação também e ele vê a melhor forma. Quais são as medicações que podem ser administradas, precisam ser modificadas, se foi algo na cirurgia, então precisa ser visto. Então, tudo isso somos nós, a gente precisa ter esse olhar como profissional de enfermagem que está ali com o paciente, fazendo essa avaliação a princípio. Nós fazemos o nosso exame físico, o médico faz o exame físico dele. Não é porque o médico já passou e fez que você não vai fazer o seu. Não é porque lá no prontuário tem um exame físico que o médico fez, as anotações médicas, a evolução do médico, que nós, profissionais de enfermagem, não vamos fazer. Muitas vezes pode até ser repetitivo, mas a gente precisa. O médico fez a avaliação dele agora, às 7h22. Você está ali organizando as medicações. Quando você for fazer a sua avaliação, né, os seus sinais vitais, aferir, às 7h25, o paciente já não apresentava a mesma nomenclatura do anterior. Ele já estava com uma alteração. Em fração de segundos, o paciente ele tem essa, vamos dizer assim, mudança nos seus padrões, nos seus parâmetros. Então, a gente precisa ver, avaliar e seguir, claro, a prescrição. Tanto a prescrição médica, que é voltada para os cuidados, como administrar a medicação de 2 em 2 horas, mudança de decúbito do paciente de 3 em 3 horas, fazer a aferição da pressão de 1 em 1 hora, se apresentar náusea, administrar tal medicação. Então, a gente precisa conhecer a prescrição do médico, que é mais voltada para essa conduta, e a prescrição da enfermagem, que é voltada para essa assistência de acordo com as necessidades. O paciente precisa ser passado uma sonda de alívio.
paciente precisa passar uma sonda nasointeral, mas o paciente não está conseguindo se alimentar. Então, tudo isso é nós, profissionais da enfermagem, que avaliamos dentro do prontuário. Ninguém vai chegar para você e vai dizer, olha, chegar para, vamos dizer assim, deixa eu ver aqui, só tá aparecendo Jefferson, vai chegar para Jefferson, ó, Jefferson, o teu paciente, seu João, sabe o que é que tu vai fazer? Ó, agora tu vai ali, administra a medicação, tu vai preparar ele para os exames. Ninguém vai chegar para você e vai dizer assim, não. Você que tem que ir procurar o prontuário dos seus pacientes, tem que olhar hoje, né, com tudo tecnológico, procurar no sistema quais são, de fato, a prescrição daquele paciente que foi dito pelo médico ou por você. No plantão, né, mudança de plantão é importantíssimo. Antes, não, muito raro acontecia de um colega seu chegar para você e dizer, ó, oh, vai acontecer isso e isso, olha, eu não consegui fazer a troca de curativo, eu não consegui administrar a medicação ou preparar o paciente para fazer o exame. Então, muito raro isso acontecer. Hoje, não. Hoje, por essa conduta humanizada e qualificada, as trocas de plantão são feitas de leito em leito. Você chegou para o seu horário de plantão 7 horas, seu outro colega está esperando e ele vai com você de leito em leito dizer o que é que você vai ter que fazer ou o que aconteceu que durante o plantão não deu. Por isso que é importantinho sempre ter um papelzinho, né, no bolsinho do jaleco, vamos dizer assim, uma cadernetinha pequenininha, uma canetinha azulzinha, vermelhinha, para a gente já ir ali anotando o que a gente vai precisar fazer. Para quando chegar no posto, já ter mais ou menos uma noção das condutas principais que a gente tem que iniciar de imediato. Então, dentro, né, do processo de enfermagem, como eu falei, para vocês, a gente tem essas etapas, que é a coleta de dados, a anamnese, entrevista, o histórico, o diagnóstico, o planejamento e implementação e, claro, a avaliação. Como eu falei para vocês, ó, o processo de enfermagem foi introduzido por Wanda Guia Horta na década de 70. Para fins justamente didáticos, essas fases a gente vai descrever, né, mais na frente, e que vocês vão entender bem direitinho qual é o significado de cada um e como a gente vai estar colocando em prática. Então, aqui, ó, são as 5 etapas do processo de enfermagem. Esse tema vocês vão ver muito nas outras disciplinas, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, saúde do homem, na parte também dos estágios, clínica médica, clínica cirúrgica, cai muito em concurso também. Esse aqui é a base da nossa profissão, né? Como se fosse o pilar. Dela vem as ramificações. A gente precisa entender e também tentar colocar em prática da melhor forma possível. Então, a coleta de dados, histórico, anamnese ou entrevista é um processo sistêmico e contínuo que tem a finalidade de obter informações da pessoa, da família e do ambiente justamente onde ele está. Em algumas instituições hospitalares, UPAs também, já deixa ali à disposição no posto da enfermagem um roteiro pronto. Você vai lá, pega aquela folhinha e vai preenchendo toda aquela papeladinha durante a sua anamnese com o paciente, perguntando a idade, qual é o setor que ele trabalha, se ele tem doença prévia, quais são as medicações que ele utiliza. Eu tenho um roteiro bem direitinho aqui, que a gente utiliza muito, né, no hospital no qual eu trabalho, e eu vou disponibilizar para vocês, dar uma olhadinha. Quem puder, vai deixando guardadinho ali, mas eu vou tentar levar para a gente poder fazer esse preenchimento dessa ficha, para não ficar nenhuma dúvida para vocês. Então, de fato, faz toda a entrevista. Depois que terminou a entrevista, agora a gente vai ter o olhar, de fato, para o corpo total daquele paciente. Então, investiga justamente as situações de saúde, na qual muitas vezes a gente nem sabe que existe, ou o paciente ainda fica em dúvida. Vocês fazem uso de álcool? Você é fumante? Já fez alguma cirurgia? Acredito que vocês ou algum familiar já deva ter passado por um tipo de entrevista dessa. Algumas são bem superficiais, porque vai depender do contexto, e outras são bem demoradas, que tem até paciente que fica reclamando. Porque tanta pergunta, entrevista de emprego, fazendo até essa brincadeirinha. Mas é importante que a gente tenha, de fato, esse conhecimento e discernimento para esse paciente.
Depois de toda a anamnese, a gente adentra na questão do exame físico. A gente já deixa ali o paciente deitadinho e vai fazer todo o processo de exame físico. Como eu falei, céfalo caudal. A gente começa da cabeça aos pés, seguindo 3 processos. A inspeção, que é esse olhar clínico geral, só em olhar a gente consegue muitas vezes constatar algumas deformidades, alterações. Há o processo de palpação, a percussão e a ausculta. Esses 4 métodos a gente vai ver bem direitinho, principalmente na nossa aula amanhã, com o nosso lindo bonequinho, para a gente aprender bem direitinho, tá certo? Só o que é a inspeção, o que é a palpação, como faz esse processo de percussão e a ausculta, tá bom? Então, fez a anamnese, entrevista, vai para o exame físico. Depois que a gente faz o exame físico e a entrevista, tudo tem que estar anexado no prontuário. Então, a gente já abre o prontuário do paciente. Pega ali uma pastinha, dependendo da instituição, e já coloca a fichinha de admissão, já coloca as suas anotações do exame físico, o que você percebeu, o que não percebeu de alteração, sistema respiratório normal, sistema gastrointestinal normal, cardiovascular, quais são os principais sinais vitais. Então, tudo isso a gente vai registrar e colocar no prontuário. Fez o registro, assinou, carimbou com o seu corém, pronto. Depois o médico vai fazer, claro, a visita dele, a entrevista dele, o exame físico dele, vai colocando, armazenando tudo ali naquele prontuário. Tem paciente que sai com um prontuário que tem mais de 30 folhas, 50, 100 folhas, dependendo da demora do paciente, né, a estadia do paciente lá no hospital. Já tem paciente que o prontuário dele é bem fininho, porque passou pouco tempo. Os prontuários, eles devem ficar armazenados na instituição. Antigamente, né, as pessoas não tinham acesso aos prontuários. Hoje, é por lei, o paciente, os familiares, eles têm acesso. Eles não podem levar para casa, mas eles têm acesso a ver, a perguntar, a sentar com um profissional, dependendo também da instituição, para fazer essa avaliação. O paciente recebeu alta, o prontuário ele é fechado, que a gente chama assim, dado baixa no sistema também e fica sendo armazenado naquela instituição. Cada hospital, pode ser grande, pequeno, porte, o que for, ele tem um local de armazenamento desses prontuários. Tem prontuário que muitas vezes um paciente precisou, depois de 5, 6 anos, processou o hospital, os profissionais, ou precisou de avaliação de um procedimento que ele fez há muito tempo, e aí ele solicita a questão do prontuário, tá certo? O que é que vocês estão falando? Então, tudo bem? O que é decúbito? Mudança de paciente. Você muda o paciente de um lado, o outro, mudança de decúbito. Decúbito lateral, quando você coloca ele de lado, decúbito frontal, só essa questão de mudança, a posição na qual ele está. Infelizmente, quando eu projeto a tela, eu não consigo ver o que vocês estão colocando aqui no chat, mas se eu estou aqui no celular. Só que como eu fico falando, aí se eu voltar para cá, eu perco o raciocínio. Então, sempre quando eu termino uma fala, ou de explicar algo, eu sempre dou uma olhadinha para cá, para ver o que é que vocês estão colocando. O som está muito baixo para todo mundo, ou está baixo só para Cícero? Aqui o áudio para mim tá normal. Para mim também tá normal. Ótimo. Para mim também tá normal. Pronto. Às vezes é só uma interferência na própria internet, né? Como está chegando o som na internet. Mas já acredito que dê certo aí, né? Se fosse todo mundo, poderia ser aqui. Mas como é só específico, de um pode ser a internet lá, tá bom? Em relação a essa parte do histórico, anamnese, por enquanto, alguma dúvida? Nenhuma? Então, dentro do histórico, a gente acompanha a identificação, os hábitos, né? Hábitos a gente precisa saber, muitas vezes onde ele trabalha, porque pode ter alguma relação o trabalho com a patologia na qual ele está instalada. Vamos avaliar a questão
da alimentação, questão do uso de bebidas, de álcool, questão dos hábitos mesmos normais. E aqui, questão dos exames físicos. Avaliar depois de todos aqueles 4 métodos, inspeção, palpação, percussão e ausculta, vem a questão dos sinais vitais. E, claro, dentro da anamnese, a gente já tem anotado quais são as queixas. Muita dor na região abdominal, vomitando muito, muita diarreia, apresentando quadro de febre. Então, tudo isso a gente vai pontuando e, claro, aguardando o médico chegar e solicitar. Vai fazer um ultrassom. Aqui é paciente cirúrgico, prepara o paciente para ir para o centro cirúrgico. Então, tudo isso é visto e avaliado. Os principais problemas, e depois vem a questão do diagnóstico. Ou seja, eu já conheci o paciente, já fiz o exame nele, já sei quais são os sinais e sintomas, né, o que ele está me mostrando e o que ele está me dizendo. Agora eu vou alinhar todos esses dados colhidos, que foram lá coletados, e vou traçar quais são os diagnósticos, são as decisões que a enfermagem vai fazer. O médico, ele vai solicitar exames, vai solicitar a administração de medicamento, a enfermagem vai fazer o quê aqui? É um paciente que está apresentando uma escara, é um paciente apresentando náusea, é um paciente que está com desconforto. Então, a gente vai avaliando essas necessidades para ir traçando esse diagnóstico. Então, o diagnóstico de enfermagem é a interpretação da primeira etapa, que vai trazer a tomada de decisão sobre os conceitos, trazendo, claro, como resposta o que foi dito pelo paciente, pela família e pelo o grau, né, de coletividade no local que ele trabalha, que ele também está inserido. Aqui são alguns exemplos, claro, nesse livro, né, Diagnósticos também de Enfermagem, por Nanda, temos muitas essas questões de diagnóstico, as intervenções e a questão da implementação na assistência. Então, aqui a gente tem alguns domínios, dentro da nutrição, ele está conseguindo se alimentar, ele está apresentando muita náusea, muito vômito, vamos ali acionar o nutricionista, vamos fazer a avaliação, a higienização bucal desse paciente, a eliminação em troca, um paciente que está acamado, então ele está com fralda, precisa fazer a avaliação, precisa fazer a troca, ver a questão da higienização do paciente. Então, tudo isso é a cargo nosso, como profissional da enfermagem, fazer essa avaliação das necessidades. Depois que eu tenho tudo traçado, eu vou para a questão do planejamento. O que é que eu vou colocar em prática como profissional para melhorar, amenizar aquela dor, aquele sofrimento, aquela estadia desse paciente. Então, eu vou fazer, vou orientar, porque também não adianta, infelizmente, é o que muito acontece, os profissionais fazem todo o tratamento. Aí o paciente vai para casa, quando chega lá, ele não sabe como tomar a medicação correta, como fazer um curativo, como fazer a avaliação daquela ferida. É um paciente que precisou colocar uma bolsa de colostomia. Alguém quer falar? É um paciente que precisou colocar uma bolsa de colostomia, aquela bolsinha que coloca aqui no intestino. Então, é ele, durante a sua estadia na instituição, né, no hospital, quem fazia toda a conduta, a coleta, tudo eram os profissionais de enfermagem. Ele vai para casa e ele vai precisar ficar pelo menos mais um mês com essa bolsa de colostomia. Então, nós, profissionais, precisamos orientá-lo a como ele vai cuidar daquele processo agora. O que ele vai avaliar? Se estiver ficando com hiperemia, ou seja, avermelhado, estiver ficando quente, estiver apresentando sinais de ardor, sinais de plurido, né, que é muito odor. Se você não tiver evacuando de jeito nenhum, ou dependendo da cor, se for esverdeado, escuro demais, você precisa procurar um médico. Mas se tudo estiver normal, não tiver nenhum desses sintomas, quando você for fazer a sua higienização, né, seu limpagem, você faz a retirada, avalia todo esse aspecto, porque quando você retornar no médico, ele vai perguntar a você como é que anda, como é que está todo o processo. Boa noite, Isadora.
Boa noite. Alguém estava falando e coisou. Era a Rosivan, é? Boa noite. Estão me ouvindo? Mandou mensagem no chat. Sim. Alguém ia falar alguma coisa. Podem ligar o áudio, viu? Se vocês quiserem falar também. Era eu que ia falar, Isadora, que eu cheguei Bom. agora. Já abordou muitos assuntos? Não, a gente começou falando um pouco. Acho que só uns 5 slides, mais ou menos. Tá bem, viu? Tá bom. E aí, depois que a gente orienta, claro, a gente vai ensinar e supervisionar. Olha, enquanto você está aqui, você vai receber alta amanhã, vamos fazer você mesmo? Como é que você faria a higienização daqui? Igual uma mãe passou por um processo de parto cesariano normal, tem todo um cuidado com o corpo umbilical, com a questão da amamentação. Pronto. A mulher teve bebê hoje, no outro dia está bem, por exemplo, e vai receber alta e vai para casa. Não foi repassado para ela os cuidados com o seio, os cuidados com o corpo umbilical, a importância de um banho de sol nessa criança, o horário correto, né, meio-dia, né, 11 horas, o cuidado, né, com a higienização naquele local, e dizer, claro, se apresentar tais sinais, você procure um médico, procure um profissional de enfermagem para fazer essa avaliação. A mama tem que ter todo um cuidado para não criar fissura, não ferir, não empedrar. Então, isso é também uma conduta nossa. Não é só quando o paciente está lá internado, não. É também orientar para quando ele for para casa, ele ter e, pelo menos, colocar em prática a mesma forma de cuidado, para não ser preciso ele retornar. Ah, não teve cuidado, infeccionou o cordão umbilical, o bebê está apresentando febre, está molinho, volta para o hospital com esse bebê para ficar internado. A mãe, tá com muita febre, o peito está muito empedrado, está criando muita ferida, ela não aguenta mais amamentar de jeito nenhum, então perde ela e perde o bebê, porque não vai ter mais acesso aos nutrientes. Por quê? Por falta, muitas vezes, de uma orientação, por falta de supervisionar a questão da pega correta. Então, tudo isso vai depender, claro, do setor na qual vocês vão estar inseridos e fazendo essa avaliação. O quarto passo é a questão da implementação. Colocar, de fato, as ações em prática do que você acabou de planejar. Aqui eu vou fazendo esse resuminho de como colocar em prática. Depois, a gente faz a avaliação. Será que o paciente, ele entendeu? Será que os cuidados que eu estou realizando está correto? O paciente está apresentando uma melhora significativa, ele já está conseguindo se alimentar sozinho, não está apresentando nenhuma, vamos dizer assim, dúvida, está apresentando melhora nos seus sinais vitais, o exame físico dele melhorou, não está apresentando nenhuma alteração nos exames laboratoriais, então a gente tem um sucesso aí. Mas, se o paciente não está evoluindo, algo de errado está. Ou na sua conduta, ou na patologia desse paciente. Geralmente, dependendo, né, de um paciente, das instituições, infelizmente, a gente tem um costume muito grande de sentir qualquer coisinha já corre para um antibiótico. As bactérias também, né, tão fortes também contra os vírus, estão ficando cada vez mais resistentes nesse processo. Então, hoje, para a gente tratar um paciente com um problema bacteriano, exige muita dedicação e atenção dos profissionais. O horário certo de tomar antibiótico, a questão da avaliação se o paciente está evoluindo ou não, para ver se troca, se continua com o tratamento. Então, às vezes, o paciente apresenta uma piora e cria ainda mais resistência. Então, ele precisa ficar ali isolado, ter todo um olhar. Foi uma falha, muitas vezes, no processo? Não se sabe dizer, mas aconteceu. Ele adquiriu uma infecção hospitalar, ele adquiriu essa bactéria super resistente. Aconteceu, vamos criar, volta para o diagnóstico, para quais cuidados e assistência e como eu vou implementar. E, por último, fazer essa avaliação.
E aí, na avaliação, a gente vai ver essa questão se está ausente, se está presente, né? Se ele está melhorando, se ele está piorando, se está sendo mantido, ou se está resolvido algum problema. Então, tudo isso tem que ser feito diariamente, constantemente, até ele receber a sua alta. E ele recebeu alta, a gente ainda tem que fazer uma avaliação. O médico passou às 7 da manhã, deu alta a todo mundo aqui do setor. Nós precisamos fazer, sim, uma avaliação que é para fechar o prontuário. O exame físico, ver como ele está, se possível, ensinar a questão da troca de curativo, da conduta com aquele processo, mas, infelizmente, muitas vezes os profissionais não fazem isso, ou se fazem, não ensinam, não orientam como serão os cuidados em casa. E aí vem a questão do prognóstico e das anotações. Então, o prognóstico vai indicar se você realmente atingiu as condições necessárias para a alta. Se não atingiu, o paciente ele não está evoluindo. Então, a gente precisa fazer essa avaliação. As anotações de enfermagem é o registro de tudo que você está fazendo ali. Por isso que é importante, né, estar com a cadernetinha no bolso, porque às vezes a gente acaba esquecendo, principalmente valores dos sinais vitais. Vocês, por exemplo, Maria vai ficar responsável por 5 pacientes. E agora está na hora dela fazer a aferição de sinais vitais desses 5 pacientes. Ela vai passando nos 5 pacientes. É muito, muito difícil a gente decorar todos os valores de todos os pacientes. Então, chegou lá, avaliou, pegou, anotou ali e pronto. Tem um ou outro profissional, né, que vai fazendo um pedacinho de papel, vai fazendo no próprio esparadrapo, vai depender, né, da criatividade e da forma de organização de cada um. Eu sempre gosto de estar andando com uma vamos dizer, eu acabei de dizer para vocês, dentro da bolsa, do bolso, para ir ali tirando e já ir anotando também essa avaliação, para na hora de colocar as anotações ou a evolução de enfermagem, a gente saber e registrar, claro. E aí, ele deveria ser. Ele não é que não pode, ele pode demais ser acompanhado pelo PSF. Ele deve. Não sei se você viu, quando a gente teve as aulas, Vigo, acho que tu já estava, Adriana, falando, né, da atenção básica, primária e secundária, que elas precisavam criar essas redes de união, para não ficar, né, infelizmente, essa hierarquia. Quando um paciente, ele sai, por exemplo, um paciente, ele é diabético, apresentou um quadro de pé diabético, como a gente chama, né, necrosou, foi fazer uma avaliação no hospital, o médico fez a avaliação, infelizmente, nesse processo tinha que fazer uma amputação. Então, fez a amputação do pé, tirou o pé, fez o curativo, levou ponto, ficou ali 2, 3 dias no hospital, cicatrizou bem. A gente sabe que o pessoal, né, as pessoas portadoras de diabetes têm um processo de cicatrização mais lento, mas esse paciente cicatrizou bem. Pronto, você vai para casa, vai fazendo a higienização no local, para não ir criando quadro de infecção. Caso seja necessário, não precisa vir aqui para o hospital, não. Pode ir no PSF, que eles tiram os pontos. Ele vai fazendo esse acompanhamento. O correto seria, após o paciente receber alta, um profissional, né, do PSF ir até a casa dele, fazer essa avaliação, ou ele ir até o PSF, explicar por quê. Como eu falei para vocês, o PSF, ele traça o perfil do município, do bairro. Então, ele tem que saber, junto com a ACS, os profissionais, enfermeiros e médicos, a realidade dali. Quem é a mulher que precisou fazer uma cirurgia para um parto cesáreo normal, uma mulher que apresentou algum quadro de inflamação no colo do útero e precisou fazer uma curetagem, uma raspagem, uma pessoa que apresentou o quadro de pé diabético. Então, ele precisa, sim, ser acompanhado por um PSF. E, claro, nós, como profissionais de hospital, por exemplo, temos que orientar isso. Mas, infelizmente, muitas vezes, não é o que acontece. Ele recebeu alta, nem sempre quando a gente recebe alta, a gente está curado, não. Às vezes, a gente recebe alta porque o problema naquele momento está estável, mas a gente tem outras patologias de base.
Ou, muitas vezes, o profissional dá alta por medo de evitar um risco de infecção hospitalar. Um exemplo, um quadro desse que a gente está vivenciando, uma pandemia como o Covid. Sofreu, infelizmente, um acidente automobilístico, precisou fazer uma cirurgia, né? Fez uma cirurgia, colocou, infelizmente, algum enxerto, algum processo no pé, dependendo. Muitas vezes, antigamente, você ficava lá uns 4, 5 dias, 6 dias, até você realmente cicatrizar, se curar mais. Hoje, dependendo de como você vai evoluir, em 2, 3 dias, eles já lhe dão alta para fazer acompanhamento em casa. Com 7 dias, volta à instituição ou ao PSF, claro, mas dependendo da cidade, do local também, com seus protocolos. Mas se recebeu alta, nem sempre alta significa cura. É um paciente idoso que apresentou o quadro de infecção urinária. Então, ele vai precisar fazer um tratamento. Não vamos fazer o tratamento dele aqui no hospital, não, porque o hospital tem um grande risco dele, além de estar com essa infecção urinária, adquirir uma COVID, por exemplo. Então, está aqui a medicação, olha, chama os familiares, apresentou isso, isso e isso. O tratamento dele pode ser feito em casa, pode ter com a ajuda de alguém do PSF, um enfermeiro, um profissional, todos esses cuidados, e pode levar esse paciente para casa para fazer lá. Aí os familiares precisam solicitar, né, nem precisaria, né, mas no caso, nossa realidade, precisa solicitar ali do PSF, daquela equipe, um acompanhamento, um olhar e uma ajuda quanto a isso. Então, não é que não pode mais e deve, mas nem sempre é a nossa realidade. Eu não sei como acontece aqui no Juazeiro, mas, né, de um modo geral, não é a nossa realidade assim. Então, a dica de processo é realizar esse cuidado prescrito, fazer a anotação, checar e, no final, assinar. Então, você escreve o que você fez, checa, anota e assina. Checa, por exemplo, o médico tem lá na prescrição médica dizendo que o paciente precisa tomar Buscopan de 2 em 2 horas. Aí você administrou o Buscopan às 14 horas. Então, você vai até lá e checa, passa um tracinho, bota um ok, vai dependendo da nomenclatura e das regras do hospital. Depois de 2 horas, você vai administrar novamente e checa, porque às vezes você pode esquecer. Eita, meu Deus, será que eu administrei o remédio de Dona Maria? Lembro de jeito nenhum. Foi tanto paciente, tanta coisa aconteceu, que eu não lembro nem se eu administrei a medicação dela. E agora? Chega lá em Dona Maria até dormir, nem viu ou nem lembra também. Ou diz que tomou. Você também não pode confiar 100% nos pacientes, porque às vezes diz que tomou, que não tomou, vai depender. Então, o importante é que você vá lá e faça essa checagem. Ou lá, ou então no seu caderninho. Maria, ok, a medicação. Pronto, aí quando você for fazer sua evolução, as suas anotações, você já sabe que realizou aquele determinado procedimento. Eu tive que, o paciente estava com um acesso no braço direito, mas ele perdeu o acesso, já estava apresentando uma hiperemia, já estava muito inchado, edema, dor. Eu tirei do braço direito e botei no esquerdo. Até isso, a gente tem que anotar. Troca de acesso venoso periférico do membro direito para o membro esquerdo. Por quê? Porque quando há alguma complicação, a gente já está ali com as anotações. E quando o nosso colega chegar, né, com troca de plantão, ou nós também, já temos ali anotado todo o processo que a gente fez. Tudo que a gente vai fazer, a gente vai ali, anotando. Por isso que é bom você já ir treinando aí no portfólio, né, com tudo que vocês vão ali aprendendo, que vocês verem, percebem como importante, vocês já vão fazendo a anotaçãozinha ali de vocês, tá certo? Então, aqui é só um diagrama, né, dos passos. Então, primeiro passo, histórico da enfermagem. Dentro do histórico, temos a entrevista, a anamnese e o exame físico. A entrevista, a anamnese, temos uma estrutura a ser seguida, com perguntas, já muitas vezes disponíveis para vocês. E o exame físico também tem um roteirozinho, né, para não deixar a gente descoberto. Fiz a entrevista, fiz o exame físico, vou olhar as necessidades do paciente. Tracei o diagnóstico, vou ver a forma
melhor possível de traçar uma assistência e o cuidado desse paciente. Então, aqui a gente tem essa questão do diagrama das etapas, certo? Então, o diagnóstico de enfermagem é privativo do enfermeiro. Então, o enfermeiro, ele traça o diagnóstico. Diagnóstico, risco de infecção, risco de queda. Então, ele traça o diagnóstico e traz algumas ideias, digamos assim, de assistência. Você, como técnico, por exemplo, de enfermagem, avalia aquela assistência e também, com a supervisão, né, do pessoal da enfermagem, vai traçando também a sua forma de assistência. Ou pode chegar para a enfermeira que traçou o diagnóstico e a assistência e dizer, olha, fulano, Isadora, por que você não coloca a questão de mudança de decúbito do paciente nesse processo? Ou por que não coloca o paciente numa posição um pouco mais sentado? Olha, aqui você não colocou a questão do auto-higienização do paciente, ou como orientá-lo. Vocês podem também, dentro do conhecimento, claro, de vocês, trazer também à tona essa questão. Porque a atividade privativa da enfermagem é o diagnóstico, mas não exclui você de participar desse processo e auxiliar na ajuda, né, do fechamento do diagnóstico. Isadora, tu nem viu, mas o paciente tem risco de apresentar úlcera por pressão. O paciente tem, vamos dizer assim, necessidades de deambular. Então, aí tudo a gente vai também registrando em conjunto. Aqui são alguns, né, dos exemplos de livros, digamos assim, que temos disponíveis e que traz justamente essa assistência de classificação. Diagnóstico de enfermagem de Nanda, as intervenções, NIC, a classificação dos resultados, a classificação internacional da prática, que é o CIP, e a classificação internacional da prática de saúde coletiva. Isso aqui a gente precisa aprender bem lá na frente, vocês vão ver bem direitinho isso aqui. Agora não. Agora a gente não vai ver a questão de diagnóstico, de assistência propriamente dita, de resultados. A gente só vai ver essa parte só mais introdutória. Então, o histórico do paciente, como eu já falei, é trazer justamente essas ideias e a avaliação do mesmo. A Associação Brasileira de Enfermagem, que eu falei para vocês ontem, né, a ANBEM, assume justamente esse compromisso de desenvolvimento dessas práticas voltadas para assimilar a ciência e a técnica. Então, como eu falei, também, dentro da profissão de enfermagem, de um modo geral, a gente tem essa classificação internacional, como se fosse uma nomenclatura comum para todos os profissionais. Então, um profissional de enfermagem daqui do Brasil, como dos Estados Unidos, como de onde for, vai trabalhar, claro, vai depender também da linguagem, mas trabalha nessa mesma nomenclatura. E, claro, a gente tem alguns livros também que trazem a questão da nomenclatura, tanto no diagnóstico quanto na assistência, na hora de escrever uma evolução e as anotações. Então, dentro disso, a gente tem que avaliar as necessidades psicobiológicas de oxigenação, hidratação. É uma criança que chegou muito desnutrida, apresentando baixo peso, apresentando perda de, vamos dizer assim, hidratação, né, de sensibilidade também na pele, nutrição, eliminação. Então, tudo aqui são alguns exemplos de necessidades psicobiológicas. Psicossociais, de segurança, de liberdade, de autoestima, autoimagem. Aquelas pessoas que vão dizer assim, querem estar dentro do padrão, né, da sociedade, e acabam fazendo muitas cirurgias plásticas. E aí entra, infelizmente, essa necessidade de autoimagem, de autoestima, e trazem associado também algumas necessidades psicobiológicas. Então, dentro da oxigenação, ele tem risco de dispneia. Esses termozinhos eu vou trazer bem direitinho, até disponibilizar para vocês os principais, e isso aí a gente vai aprender lá nos sinais vitais amanhã, para que vocês também resistem e já saibam, né, saem falando essa nomenclatura tão chique, digamos assim, na saúde. Então, risco para dispneia na criança, ingestão hídrica, a questão da desidratação. Então, a gente avalia a necessidade e já traça alguns
diagnósticos, e em cima disso, a gente traça também a questão da assistência correta. Então, ó, diagnóstico e intervenção. O diagnóstico, respiração alterada em suspeita de tuberculose. Opa, o paciente está com suspeita de tuberculose, então ele está com a respiração alterada. O que é que eu tenho que fazer como intervenção de enfermagem? Ajudar, auxiliar o paciente a beber 2 litros de água, esclarecer sobre as formas de transmissão da tuberculose, estimular o aumento de ingesta hídrica, investigar a perda de peso, sudorese, suor excessivo, levantar a cabeceira um pouco da cama para melhorar essa pressão e auxiliar no processo de respiração. Então, notem aqui, ó, o diagnóstico e as intervenções. O enfermeiro traz algumas intervenções e, muitas vezes, o técnico de enfermagem ele vai estar colocando em prática essas intervenções juntamente com o nosso paciente, na qual almeja a sua recuperação ou melhora do seu tratamento. De hidratação, o paciente está desidratado, o que é que a gente faz? Encaminhar para a consulta médica, investigar a causa da desidratação, oferecer mais líquidos, uma alimentação equilibrada. Então, o enfermeiro vai traçando e vocês vão estar colocando em prática. Depois de tudo isso, a gente vai para onde? Registrar. O registro ele é fundamental, é uma das ferramentas mais importantes da enfermagem. Então, os profissionais de enfermagem, eles devem primar muito pela qualidade dos registros da documentação. Então, não pode ter rasura, não pode ter rabisco, não pode ser feita a lápis. Então, garantir justamente uma metodologia que vai ser fidedigna à coleta de dados. Ai, eu cansei de fazer várias perguntas. Deixa eu inventar aqui que ele não tem nada. Ou então, vou fazer qualquer tipo de intervenção de anotação. Jamais a gente deve fazer assim. É exausto prestar assistência e, ao mesmo tempo, parar para escrever ou digitar? Mas isso é importantíssimo, tanto quanto prestar assistência diretamente ao paciente. Os registros, as anotações, evoluções, ficam contidas no prontuário, como eu falei para vocês. Vão estar estruturadas, né, de acordo com o tempo de permanência do paciente, para que ele possa, de fato, ter essa segurança nos cuidados. Então, por que a gente tem que registrar? O registro de enfermagem é uma exigência legal. Você não fez, você já está ilegal diante disso. É uma prova do seu atendimento. É uma prova que, se o paciente chegar a piorar, ou se o paciente apresentar uma piora, né, ou chegar a óbito, você tem como respaldar legalmente, através de registros, que, de fato, você fez aquele procedimento e que foi correto. Por isso, a descrição de tudo que a gente vai fazendo. E reforça, claro, a nossa responsabilidade como profissional. Então, os registros de enfermagem é uma fonte de informação entre os profissionais e toda a equipe, porque a gente também faz avaliação nesses registros, para saber se de fato está tendo algo comum, ou se está tendo alguma alteração. O médico avaliou e disse que estava tudo bem. O técnico foi lá fazer a avaliação e viu que tem alteração. Opa, se realmente está acontecendo isso, ou um dos dois não fez de fato a assistência correta, não foi verificar o paciente. E aí fornece subsídios para o planejamento, para ver se ele está tendo um prognóstico ou não, de pesquisa, né, principalmente se for um paciente que está com uma síndrome muito rara, uma patologia, na qual é desconhecida, muitas vezes, pelos profissionais daquele setor. Então, serve justamente como essa fonte legal para nós. Por isso, a importância de registrar. E onde é que eu vou registrar? Seja o prontuário digital ou o prontuário manual. O que é que eu vou registrar? Primeiro ponto, seja na anotação, seja na evolução, eu vou anotar as anotações referentes às minhas ações. Quais foram os cuidados que eu realizei? Verifiquei os sinais vitais do paciente, onde a temperatura estava tal, frequência respiratória, frequência cardíaca e pressão. Realizei troca de curativo no membro inferior esquerdo, na qual não apresentava nenhum sinais de infecção. Tudo que você realizou ali no paciente. Realizei
banho no leito do paciente, na qual não apresentou nenhum sinais de escate, de úlcera por pressão, por exemplo. Então, do mesmo jeito, precisei preparar um paciente para cirurgia. Então, tudo isso a gente vai estar anotando, tudo que a gente fizer com o nosso paciente. Depois, anotar os sinais e sintomas apresentados. O paciente apresenta cefaleia, né, dor de cabeça, náusea, muita dor na cabeça, na região abdominal. Então, a gente vai anotando. Exames que ele fez. A paciente fez um exame de raio-x, na qual ainda não recebeu o laudo médico, aguardando. A questão da eliminação. O paciente está com mais de 12 horas sem sem urinar ou sem fazer nenhuma evacuação. Isso pode ser também preocupante. O paciente não está dormindo, não está apresentando um quadro de insônia, não está conseguindo se locomover, né, deambular, que é andar, apresentando muitas dores e muitas queixas. Então, tudo isso, aqui vai um passozinho para a gente ir anotando nos registros. As condições emocionais, essas queixas e preocupações, se ele recebeu alta, se ele foi transferido, se ele foi encaminhado para outro setor. Um paciente não estava melhorando e ele precisou ir para uma UTI. Então, o paciente precisou ser transferido para a UTI adulto por conta de piora no quadro. Claro, é outra linguagem, mas eu estou só resumindo para vocês entenderem. Então, aquele prontuário que estava ali na clínica médica, ele vai lá para a UTI, juntamente com o paciente. Como é que eu vou registrar? A gente faz a identificação, depois brevidade e a legibilidade. Identificação é dizendo, claro, o nome completo do paciente, o leito, o número do prontuário. Os fatos é tipo a historinha e depois fazer o nosso registro, assina e carimba. Então, existe, claro, uma diferença entre a evolução e a anotação. A anotação, eu vou anotando tudo que eu vou fazendo com o paciente ali, naquele exato momento. E evolução, eu vou explicar como ele vem evoluindo, por exemplo, no final do meu plantão, principalmente quando eu vou fazendo o fechamento do meu atendimento. Então, na anotação, os dados, eles são brutos. Deve informar o que foi realizado ou observado, de forma objetiva, clara, sem analisar de fato todos os dados. Por exemplo, paciente comeu arroz e feijão, mas recusou carnes e verduras, ao invés de dizer que o paciente não gosta. Porque se você verificou, aqui é só um exemplo simples, digamos, que o paciente não se alimentou bem, algo precisa ser avaliado. Então, o paciente, ele não está aceitando a dieta. Então, o paciente está aceitando parcialmente a dieta. Precisa ser revisto com a nutricionista uma forma de melhorar essa conduta da dieta dele. Então, tudo isso a gente vai estar ali escrevendo nas nossas anotações de enfermagem. Já a evolução são os dados mais analisados. O profissional faz essa entrevista, faz todo o exame físico, registra a questão dos sinais vitais. Então, tudo que a gente fez lá no início, na admissão, a gente vai fazendo também dia a dia durante o nosso plantão. Então, na evolução, esses dados, eles devem ser efetuados, registrados durante o período de plantão. Terminou o plantão, você tem que sair, só sai do plantão quando você fizer seu atendimento ou, principalmente, a sua evolução. Mas eu não consegui preparar o paciente para fazer um raio-x. Paciente não realizou o exame, pois estava apresentando muita dor no momento do preparo e precisou ser remarcado. O paciente não realizou o raio-x porque a máquina estava quebrada. A gente vai registrando ali. Quando seu colega chegar que for avaliar, ele já vai saber o porquê que o paciente não fez e que vai ter que reagendar aquele conduto ou aquele atendimento. Então, o conteúdo do registro, tanto na anotação quanto na evolução, alguns problemas acontecem porque não colocam data, nem hora, e nem colocar a data e a hora. Vou fazer a evolução do meu paciente agora. Dia 18 de agosto de 2021, às 20 horas e 8 minutos. Paciente João Pereira da Silva, de 38 anos, internado no leito 32 da clínica médica,
do prontuário tal, apresenta-se da seguinte forma. Aí vai descrevendo tudo que aquele paciente está apresentando. No final, registra, né? Assina e carimba. Então, a gente tem que sempre seguir, né? Sem usar nem um corretivo, sem usar nenhuma abreviação, nem siglas, de certa forma. Na saúde, além da nomenclatura, a gente tem muitas siglas, sim, mas siglas são padronizadas. Eu não posso criar siglas na saúde. Tenho que utilizar as que já são padronizadas, porque quem lê já sabe. Sinais vitais, a gente vai ver amanhã, SSVV. Então, quem viu, qualquer profissional que vê SS, 2S, 2V, ele já sabe que você está falando de sinais vitais. Então, tranquilo aí. Então, caso não tenha uma sigla padrão, não faça. É melhor você escrever. Então, eles devem ser claros, concisos e objetivos, e estar sempre com horário, data, identificação e o textozinho sobre todos os cuidados que foram prestados. Dentro desse contexto, a gente tem 4 tipos de evolução. A evolução na entrada, na diária, complementar e de alta. Na entrada, como o próprio nome diz, deve ser feito logo no início. E a gente já está fazendo ali, né, o históricozinho, fez o exame físico, vamos ali evoluir aquele paciente. Diário é feito a cada 24 horas ou de acordo com o plantão. Se for de 24 horas, 12 em 12 horas, mudou de pessoa, a gente já faz essa questão da evolução. Complementar é se você perceber alguma alteração após o seu horário de evolução. Exemplo, eu entro para dar plantão 7 da manhã e saio 7 da noite. Nesse intervalo de 12 horas, fica preconizado uma evolução ao meio-dia e uma evolução às 7 da noite. Então, meio-dia eu fiz a evolução, mas o paciente apresentou uma parada cardiorrespiratória, precisou ser entubado, precisou ser feita uma traqueostomia, eu venho e coloco essa evolução complementar. Evolução de alta, onde você vai dizer que o paciente recebeu alta, apresentando um quadro de melhora, onde as condutas vão dar, o paciente vai dar continuidade à medicação em casa, ou, infelizmente, o paciente chegou a óbito na hora tal, no dia tal, apresentou isso, devido a uma parada cardiorrespiratória, onde não tivemos sucesso de retorno, leito tal está, vamos dizer, aberto. Então, para isso, a gente também tem que fazer e registrar. Fecha o prontuário e armazena ali. Aqui eu vou dizer a principal diferença entre evolução e a anotação de enfermagem. Aí aqui eu já debati com vocês, mas só é um resumozinho prático. Ó, um exemplo de evolução aqui, ó. Cliente, muitas vezes a gente nem começa com cliente, pode ser o nome completo do paciente ou até mesmo a abreviação do seu nome, como vai estar no prontuário dele, a gente já sabe. Diz a idade, diz se é do sexo masculino ou feminino, muitas vezes diz quantos dias ele está internado, ó, no 5º dia de internação hospitalar, por histórico de doença, ou diagnóstico de doença de colelitíase. Então, ele já diz, quem deu esse diagnóstico foi o médico. E aí eu vou falar, evolui bem, estando consciente, orientada, alegre, higienizada por aspersão, deambulando sem auxílio, nutrida, aceita bem a dieta ofertada, mas não concilia bem o sono e repouso. Então, eu já percebo que ela tem um padrão de sono e repouso alterado. Aí vamos para os termos, ó. Normocárdica, ou seja, apresentando frequência cardíaca normal, vamos aprender bem direitinho isso aqui amanhã. Normotérmica, apresentando temperatura normal. Eupneica e normotensa. Aqui tá tudo normalzinho. Depois, ela não vem para o exame físico, aí já vamos para a inspeção. Pele com ausência de lesões, ictérica, então ela já tem ictérica, é quando a pessoa apresenta uma pelezinha meio amareladinha, então ela já está com quadro de icterícia. Segue em soroterapia, com acesso venoso pérvio, no membro superior direito. A sigla aqui, ó. Como é uma sigla padrão, só em olhar, como profissional da saúde, a gente já sabe interpretar, no lugar da gente copiar membro superior direito.
Então, MSD, membro superior direito. Ausência de sinais flogísticos, ou seja, sinais de infecção, hiperemia, inchaço, ardor, vermelhidão. Hiperidratada, com presença de edema, por exemplo, né, de inchaço no membro inferior. Perfundidas, ou seja, quando a gente está com um quadro de inchaço, se a gente triscar aqui, que tira, fica aquele abaulamentozinho, depois é que retorna. Então, por que ela está assim? Porque ela está hiperidratada. Edema e diurese, edema, presença estando nas extremidades, evacuação presente com característica pastosa, ausente no período, porque a gente também tem que fazer essa avaliação, é um relato dela. Aqui, ó, SIC é um relato da paciente ou dos familiares. Se eu não vi, eu anoto, mas existe que não foi visualizado por mim. Ausência de esteatose pulmonar, ou seja, de ruídos, sons. Refere do abdominal em quadrante superior. Vamos ver bem direitinho isso, porque a gente divide o abdômen em quadrantes. Segue medicada. Realizada coleta de sangue para fazer hemograma, né, pela manhã, em jejum, aguardando o resultado. Então, ela fez a coleta de sangue, mas está aguardando o resultado. Foi às orientações. Agora, a gente sempre termina com orientação. Orientada a manter-se em repouso no leito. Segue ao cuidado da enfermagem e aí coloca o nome do profissional e carimba. Eita, Isadora, é coisa demais. Não, isso aí vocês vão ver bem direitinho em outras disciplinas, vão estudar só praticamente isso. E quando a gente vai fazendo ali, à medida que a gente vai fazendo, vai colocando em prática, rapidinho a gente consegue escrever isso aqui tranquilamente. Aqui há já a diferença entre evolução e anotação. Anotações, por exemplo, algo bem breve. Admitida na unidade, deambulando, pressão, né, os sinais vitais, seguiu sobre orientações da enfermeira ou do técnico, e ali registrou. O paciente precisou fazer uma traqueostomia de emergência para melhorar no quadro respiratório. Faz ali uma anotação e vai guardando. Notem sempre que tem a questão do horário aqui. A data é porque tem, né, que foi recortado, né, de uma imagem, mas geralmente a data a gente sempre vai colocando juntamente com o horário. Aqui, ó, aqui são anotações de admissão e anotações para um pré-operatório. Toda pessoa que vai fazer uma cirurgia precisa estar em jejum. Então, ó, 7 horas do dia 18 de agosto de 2021. Está em jejum desde as 10 da noite. Realizada tricotomia em região perianal. E aí ela registrou. Quem chegar, recebeu o plantão, sabe que a paciente já está em um tempo bom de jejum e já foi feita a questão da tricotomia. Ou seja, a raspagem da região perianal. E aí, 7h30, ela vai ser encaminhada para preparação do centro cirúrgico. 8h30, ela já está totalmente no centro cirúrgico, avaliados seus sinais vitais para fazer o processo de cirurgia. Então, notem que as anotações são mais específicas e a evolução, claro, é mais complexa com todo esse contexto. Depois, a gente vai fazer sempre um check-in, para não esquecer nada. Então, sempre data, hora, identificação nossa do paciente, observação dos registros, condições gerais do paciente, se a gente vai começar, se ele está consciente, se ele está orientado, está se alimentando bem, como é que está as queixas, cor da pele, se possui sonda, drenos, se tem algum curativo, se está com edema, quais são as orientações, se foi preparado para fazer algum exame, ou se vai precisar fazer exames, quais foram os cuidados que você realizou e quais são as orientações. Sempre a gente termina. Orientei o paciente a permanecer-se em repouso. Orientei o paciente sobre a importância da alimentação, pois o mesmo está iniciando um quadro de desnutrição. Então, isso a gente já vai sempre colocando no final. Aqui é outro resumozinho do que tem que ter na anotação, né? Não pode ter rasura, eu já falei. Não pode ter linhas em branco. Tem gente que gosta de escrever um tema aqui e pular 2, 3 linhas. Não, é um texto corrido. Na redação, por exemplo, né, quando a gente faz uma redação na escola, a gente faz, né, introdução, aí dá um espaçozinho, aí vai para o desenvolvimento, pula para outra linha de baixo. Não, lá é um texto todo corrido. Tem negócio de parágrafo.
sempre conter, né, as nossas observações, ter cuidado com a questão das siglas, evitar alguns termos. O paciente está muito bem, está pouco, está ruim, então tem que seguir mesmo essa questão da nossa nomenclatura. Aqui eu venho falando um pouco do prontuário eletrônico, já debati com vocês, mas aqui é a definição do que é prontuário eletrônico, que é uma principal também ferramenta hoje, nos ajuda bastante. Antes a gente precisava ir até lá no paciente, ou procurar várias pastas para ver o número, o nome do paciente, e ir pesquisando folha por folha. Hoje, com essa era digital, a gente tem um acesso mais rápido. Muitas vezes a gente está em outro setor e tem acesso, dependendo, claro, da instituição, sobre aquele paciente, como ele está evoluindo, o que é que ele está apresentando. Então, é muito também importante trabalhar nessa questão. E o prontuário eletrônico de um paciente, por exemplo, as instituições que utilizam, não é no Word, por exemplo, tem sim um sistema preconizado pelo Ministério da Saúde, ou muitas vezes, dependendo da própria instituição, pelos órgãos competentes, né, da instituição, cria esse sistema de alimentação desses dados. Alimentação tanto de exames, quanto também laboratoriais ou exames por imagem. Também a questão de se tem vaga nos leitos. O paciente está aqui na clínica médica, mas ele precisa ir para o centro cirúrgico. Então, vamos ver aqui se tem alguma vaga. Ou apresentou uma vaga no leito. Então, a gente já registra que vai fazer essa troca com o paciente. Então, é mais fácil também essa questão da comunicação, que antes era mais difícil para a gente manter. Tem que ser por uma ligação, muitas vezes do setor. Hoje, né, com a ajuda também do WhatsApp, a gente pode utilizar como uma ferramenta também de trabalho e como benefício para essa questão da comunicação. E, claro, se tivermos o prontuário eletrônico, fica melhor ainda. Então, é utilizado por os profissionais, é um registro dos dados objetivos e, claro, subjetivos do paciente, solicitação de exames e prescrição do tratamento. Permite esse armazenamento, fica até mais fácil de armazenar, que a gente já deixa registrado, né, no cantinho do computador, do que ter que abrir uma sala, deixar uma sala só para registro dessas informações e do prontuário. Então, o COFEN já há outra resolução, que é aqui a resolução 429 de 2012, dispõe justamente sobre o registro das ações dos profissionais no prontuário. Já prevê essa construção e implantação, né, do prontuário eletrônico. Então, a resolução ela é muito ampla, tanto no registro tradicional quanto no registro eletrônico. Então, a gente precisa conhecer essas duas vertentes. Isso vocês vão ver bem direitinho também nas próximas disciplinas. Vão ver bem, tem uma disciplina que eu acho que é informática. Então, para quem tem dificuldade ou que não consegue manusear bem, ou até mesmo para quem consegue, né, para dar uma olhadinha, aprender essa questão de planilhas, de digitar, de dar uma olhadinha nesses prontuários. E, trazendo para o tradicional, a gente tem que ter cuidado também com a questão da ortografia. Por isso que também vocês têm uma disciplina chamada de português instrumental, para justamente a gente falar a mesma linguagem e não ter tantos erros, como, infelizmente, a gente encontra, tanto nas evoluções quanto nas anotações. Aqui eu trago um exemplo para vocês. Vamos dizer uma situação, problema. Então, aqui vamos dizer, os profissionais de enfermagem diante de uma síndrome gripal ou respiratória. Então, eu trabalho numa unidade hospitalar, numa unidade de clínica médica. Chegou para mim, por exemplo, um paciente apresentando uma síndrome gripal ou síndrome da respiração aguda. Primeiro ponto, a gente tem que saber o que é a doença. Quais são os sinais e sintomas, quais são as formas de tratamento, quais são os possíveis prognósticos ou não desse paciente. Então, o que é uma síndrome gripal? Síndrome gripal é quando o paciente apresenta queixas como dor na garganta, cefaleia, mialgia, dor muscular, artralgia, dor nas articulações, apresenta muita febre, muita dor de cabeça. Então, com esses sinais e sintomas, alinhado, claro, aos exames laboratoriais, o médico, ele traça esse diagnóstico. Depois que ele traça esse diagnóstico, a gente tem que saber o que é essa síndrome.
nós, profissionais da enfermagem. Se ele está com problema respiratório, ele vai apresentar uma alteração, possivelmente, na sua frequência respiratória. Ele vai ter alguma dificuldade, muitas vezes, em respirar. Pode também acontecer alteração na pressão arterial e pode vir desencadeando outras séries também de sintomas. Uma criança, por exemplo, quando a criança está com uma síndrome respiratória, um problema respiratório agudo, ela apresenta batimentos da asa do nariz. Essa partezinha aqui da aba do nariz fica batendo, porque ela fica tentando respirar. Então, fica cianótico, que é quando apresenta essa partezinha roxeadinha, geralmente nas extremidades, nas pontas dos dedos, nos lábios. Apresenta esse quadro de desidratação e fica com essa respiração muito cansada. Opa, o que é que nós, dentro desse quadro, como profissional da enfermagem, podemos avaliar? A gente vai para os diagnósticos de enfermagem. O enfermeiro traça o diagnóstico e o técnico de enfermagem vai colocar em prática as assistências. Um paciente como esse, ele vai ter uma deglutição prejudicada. Se ele está com um problema, né, na garganta, né, doença, uma síndrome gripal ou respiratória, ele tem essa dificuldade em deglutir. Ele vai apresentar padrão respiratório ineficaz, vai apresentar risco de perfusão, ou seja, pelo quadro de cianose, não vai ter uma circulação correta para as suas extremidades. Risco de infecção, claro, porque já vai estar com o sistema imunológico baixo. Uma ventilação espontânea, normal, vai estar prejudicada, e ele tem também essa dificuldade, de disfunção respiratória. Tudo isso é visto e avaliado. Pode ter outro diagnóstico? Pode, vai depender do tanto quanto você conhece e está colocando em prática esse processo. Risco de aspiração, hipotermia, de desobstrução, ineficaz das vias aéreas. Então, avaliou o diagnóstico de enfermagem, começa a colocar em prática as implementações, a nossa assistência. Depois disso, não, nem o técnico nem o enfermeiro pode fazer nenhum diagnóstico preciso. O médico, ele vai traçar o diagnóstico da doença. O médico, ele viu que ele tem um quadro hipertensivo, viu que é colelitíase, viu que é gastroenterite, viu que é apendicite, ele traça esse diagnóstico. Nós temos que traçar as necessidades. O enfermeiro fecha o diagnóstico da enfermagem. E dentro disso, ele vai colocar a prescrição. O técnico vai colocar em prática tanto a prescrição de enfermagem quanto a prescrição do médico. A prescrição do médico, administrar a medicação de 2 em 2 horas. A prescrição da enfermagem, aferir sinais vitais de 4 em 4 horas. Higienização das mãos durante a administração da medicação. Então, vem, claro, a prescrição do médico, a prescrição da enfermagem. Nós não fechamos nenhum diagnóstico. Notem que os diagnósticos que eu estou falando aqui é relacionado às necessidades. Se ele está com um problema respiratório, ele vai ter uma necessidade, um risco de aspirar. Ele vai ter um quadro de hipotermia, vai ter um quadro de dificuldade de deglutir. Então, isso aqui é simples. E a gente vai colocar na onde? Lá no registro da enfermagem. O que eu acabei de falar agora para vocês. O técnico não fecha o diagnóstico. O médico, ele fecha o diagnóstico da doença. O enfermeiro, ele traça possíveis diagnósticos de enfermagem de acordo com as necessidades do paciente. Se o médico, ele deu ao nome da doença tuberculose, colelitíase, gastroenterite, ele vai prescrever quais são as medicações. O enfermeiro, tem que realizar enganchou agora. Vai ter que aspirar esse paciente constantemente, tem que cuidar para esse paciente não broncoaspirar, não se engasgar. Então, o médico vai fazer a sua prescrição lá. O enfermeiro, faz a prescrição da enfermagem, Aferir sinais vitais de 2 em 2 horas, realizar banho em leito, realizar troca de fralda a cada eliminação fisiológica, administrar analgésico conforme prescrição médica, realizar mudança de decúbito, realizar a troca de roupa de cama, mantendo esticadas e limpas,
Manter medidas de precaução universal, nossa medida de precaução, luva, máscara. Utilizar os EPIs, ofertar oxigênio conforme a prescrição médica, ele já tem colocado. Você, como técnico de enfermagem, chega, faz essa avaliação, olha as prescrições do enfermeiro, né, e do médico e vai colocar em prática. Então, você chegou, meus pacientes são quão? É quem? João, Maria, José, Ana e Pedro. Então, eu tenho 5 pacientes. Primeiro, vou olhar a prescrição deles. Todos os pacientes eu tenho que aferir sinais vitais. Então, vou aferir sinais vitais. 2 pacientes, eu tenho que realizar um banho no leito. Banho no leito, geralmente, dependendo das instituições, já tem preconizado o horário. Então, banho no leito é todo dia às 10 horas. Então, vou lá dar banho no leito nos meus 5 pacientes. Depois, administrar a medicação conforme o médico. De Maria é um, de Ana é outro, de João é outro. Então, eu preparo as bandejinhas de medicação e vou administrando de um por um. Então, tudo isso vai colocando ali em prática e vai sempre fazendo a anotação. Administrar a medicação, aferir sinais vitais. Então, é muita coisa para ser feita e colocada em prática. Então, alguns, né, profissionais chegam lá, fazem essa avaliação em registro e vai estar colocando em prática. Geralmente, né, tanto o técnico, que é o que está ali mais na mão na massa, e o enfermeiro também, diante desse cuidado, devido também às atividades privativas de cada um, tá certo? Agora, diagnóstico, quem fecha é o médico. O enfermeiro, ele fecha o diagnóstico conforme as necessidades do paciente. E aqui é a prescrição. Aqui entra também, do jeito que a gente viu aqui, ó, outro exemplo de prescrição, tá certo? Então, essa sistematização, o processo, né, de enfermagem, nos possibilita justamente manter essa organização. É a partir dessa organização que vai nos proporcionar para evitar erros, traçar segurança, nos auxiliar nessa tomada de decisão, nesse processo não tão intuitivo, mas sim científico, com todo o embasamento. Ah, eu acho que vai dar certo isso. Não. Ah, até um banho no leito do paciente é um intuitivo? Não. É algo científico comprovado, a importância da higienização dos nossos pacientes durante a sua estadia, durante o processo de internação, certo? Outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, deixa eu tentar aqui projetar aqui a tela. Eu vou disponibilizar esse link para vocês, que é um guia de recomendações, que são registros de enfermagem, tanto em prontuários como documentação. Foi confeccionado pelo COFEN. Nele, deixa eu só ampliar aqui para vocês darem uma olhadinha. Nele, ele vai falando a finalidade dos registros, por que é tão importante a gente fazer esses registros, traz a questão do prontuário do paciente, dentro do prontuário do paciente, traz os fundamentos legais, toda a questão dos decretos, de normas e leis que nos respaldam quanto a isso, e, claro, vai falando das anotações de enfermagem, da evolução de enfermagem. Isso aqui a gente vai ver bem direitinho mais na frente, ó. Mas o processo de enfermagem e o que anotar. Durante a admissão, o que é que eu anoto? Uma alta. Isso daqui vai servir como um norte. Nem sempre eu vou só Ctrl+C e Ctrl+V, porque vai depender de paciente para paciente. Ó, se eu colocar aqui, ó, vamos para... Deixa eu ver se eu estou na 19. Ó. Aqui a gente vai fazer a avaliação da enfermagem. Essas são as regras gerais para fazer a evolução. Na admissão, quando eu vou fazer a admissão, eu passo por aqueles processos de anamnese, exame físico, e eu vou registrar no final. Tenho que fazer a anotação, tipo uma historinha daquele paciente. Então, o nome completo do paciente, a data e o horário que foi admitido, qual foi a procedência, se ele já vinha de outro hospital, se ele veio de casa, se ele veio pelo SAMU, as condições da chegada, ele vinha andando, ele estava consciente, estava orientado. Então, notem que é uma historinha, ó. Nível de consciência, se tinha algum acompanhante ou responsável com ele, quais eram as condições de higiene, que a gente até debateu um pouquinho ontem, quais as deficiências apresentadas. Ah, ele é uma pessoa que apresenta deficiência em andar, apresenta algum, vamos dizer assim, doença prévia que impossibilite ele de entender algo. Se ele faz uso de prótese, por exemplo, quais são as queixas que o levou a ele ficar internado. Então, aqui, esse guia é importantíssimo. Aí eu vou dizer de novo, é
para ficar na mesinha de cabeceira da gente, porque ó, através dele a gente consegue escrever. Vamos lá. O que é que eu preciso ter e anotar na evolução de admissão? Nome completo. Eu vou digitando ou escrevendo nome completo, data, hora. Então, ele vai seguindo como um guia. Quando ele vai receber alta, ó, do mesmo jeito, ele vai trazendo, ó, passo a passo. Quando eu vou administrar medicamento, então, a via parenteral, a via oral, qual foi o tipo de via, qual foi a medicação, quais são os possíveis efeitos que apresentou esse paciente. Tudo isso a gente vai registrando. E balanço hidroeletrolítico que é feito pelo enfermeiro, mas que você também pode fazer acompanhamento, coleta de materiais para exames, coleta de sangue. Então, esse guia é muito bom e enriquecedor. Outro tipo é esse daqui, ó, que a gente tem também do Corém, apesar de ser de São Paulo, mas como é universal, serve a mesma linguagem. Então, ele também apresenta a questão dos prontuários e ele também traz essa questão dos roteiros. Fala um pouco sobre a dieta, diurese, evacuações, processo de higienização, como a gente vai fazer. Então, notem, ó, ele é bem resumidinho e muito importante. Agora, eu preciso imprimir? Isso aqui é pequeno, mas você deixar aí guardadinho e também ter essa noção, já serve muito como um parâmetro e aprendizado para vocês, tanto para essa como para as futuras disciplinas. E aqui você já tem mais ou menos uma noção do que os profissionais de enfermagem, né, colocam em prática no seu dia a dia durante a jornada de trabalho, por exemplo.